Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em um mais bate-papo no podcast da Príncipes e hoje com uma convidada muito especial, Amanda Veras. Ela é palestrante, psicóloga, formada em Direito e também autora e escritora do nosso livro recém-lançado, Devocional, Uma Jornada para uma Vida Plena Livre em 21 Dias. Bem-vinda, Amanda. Obrigada, é uma alegria estar aqui, fazer parte dessa casa que tanto me acolheu com tanto carinho. Eu estou assim realmente muito feliz, não só por esse dia, mas pelo nosso bate-papo aqui, que eu tenho Sim, certeza vai ser incrível. com certeza, que bom. E para dar esse start assim inicial, a gente queria conhecer um pouquinho de você. Quem é a Amanda? Onde nasceu? O que faz? Já sei que você não é de São Paulo, pelo sotaque. Ah, eu sou uma paulista com coração nordestino. Eu nasci em São Paulo, mas me casei já estou morando em Teresina tem 16 anos. E há 16 anos me tornei nordestina. Ali em Teresina, um estado no Piauí, um estado tão caloroso e assim eu amo ser paulista com coração nordestino também. Então, corrigindo, ela é paulistana. É, paulistana com coração nordestino. Sim. E você lançou com a gente recentemente o livro devocional, né? Uma Jornada para uma Vida Plena Livre em 21 Dias. E de onde surgiu a ideia? O que você encontrou de dificuldade, né? Talvez no público, ou você sentiu, eu preciso escrever isso para alguém? Como que foi a ideia inicial desse livro? Pronto. Eu gosto sempre de começar explicando sobre o devocional, porque eu acredito que a boca ela fala do que está cheio o coração. E, na verdade, o devocional ele é a tradução, ele é a escrita de uma jornada realmente que eu vivi, presenciei e que a gente aos pouquinhos foi traduzindo em palavras. Eu costumo dizer que esse livro ele é cheio de pequenas sementes que eu tenho certeza que vou encontrar no coração de muitos leitores um solo fértil para florescer e frutificar. Bom, como que eu comecei a escrever o devocional? Na verdade, o devocional ele é uma prática espiritual diária. Então, em meados de 2019, lá para o mês de dezembro, eu tive uma direção de Deus, né, de encerrar aquele ano com um tempo de jejum, oração e os meus momentos de solitude. O devocional ele é uma prática espiritual, como eu disse ainda há pouco. Então, durante esses 21 dias que antecediam a virada do ano, às 21 horas, eu estava ali no meu Telegram compartilhando um pouco sobre alguns sentimentos, algumas emoções que acometem a todos nós. E eu fui entendendo que à medida que eu escrevia, a escrita ela é terapêutica, à medida que eu escrevia, eu conseguia ter uma nova perspectiva sobre aquele sentimento e sobre aquela emoção que eu estava vivendo. E uma coisa assim bem bacana que aconteceu durante essa jornada, eu fui agregando a esses 21 dias a prática de princípios que eu vivia na minha vida e que eu vivo. Então, o livro devocional, ele inicia essa jornada com o primeiro princípio, que é encare a verdade. Qual é a verdade que a gente precisa encarar ao nosso respeito? Porque uma coisa é eu me apresentar aqui, olha, eu sou Amanda Veras, casada com o Alciomar, mãe do Heitor e do Rafa, sou psicóloga clínica lá no Instituto VOP. Porém, eu tinha algumas distorções, alguns fragmentos acerca da minha identidade. E a partir de encarar a verdade ao meu respeito, não daquilo que eu fazia, mas de quem eu sou em Cristo, as coisas foram assim fluindo e essa jornada foi sendo traduzida nessa escrita de 21 dias. E esse título é até intrigante, porque é uma chamada bem forte, né? Livre em 21 dias. E por que 21 dias? Certo. Duas coisas bem significativas. Nessa mesma época, onde eu comecei a fazer essa jornada de 21 dias, eu estava lendo o livro de Daniel da Bíblia. E eu vi ali que ele tinha um período de jejum de 21 dias. E eu decidi fazer esse jejum de 21 dias. E o jejum, ele não muda as pessoas, né? O jejum não é, eu vou fazer, Deus me ajuda aqui, me dá isso em troca. Muito pelo contrário, é uma edificação, uma disciplina espiritual. Sim. E também nós somos edificados através do jejum. Só que 21 dias não é um passe de mágica, 21 dias não é o pó de piripipim que vai mudar e a pessoa ali vai conseguir, pronto, acabou. Eu não vou mais sentir inveja, eu não vou mais me frustrar, eu não tenho mais comparação, que são alguns pontos que a gente trata no livro. Na verdade, esses princípios que eu abordo, eles são diretrizes, direções para a nossa jornada de vida. 21 dias tem a ver com os 21 dias de Daniel,
Mas 21 dias também, existem alguns estudos que mostram que ele é como se fosse um start, para a gente poder provocar no nosso organismo uma mudança. E o início é um convite para novos hábitos. Então, há 21 dias, o hábito foi estabelecido, a pessoa nunca mais vai voltar. Não. Aí é o segredo para você adquirir o livro, viu? Na Inconstância Emocional, eu explico um pouquinho mais sobre. Acontece que os 21 dias, ele desperta, ele dá esse start para você poder ter uma nova percepção do hábito, estabelecendo uma rotina. E aí sim, você vai conseguir, com compromisso, com constância, continuar exercendo aquilo que você se propôs. Ter o seu momento de devoção, parar de comer açúcar, enfim, aquilo que faça sentido para ti diante da sua escolha. E nesses 21 dias, acredito que cada tema aqui foi direcionado por Deus, né, na sua vida. E cada dia eu acredito que você foi tendo encontro com esses temas. E para você, desses 21, qual foi o mais difícil? Que pergunta difícil. Vamos lá. Eu não consigo te falar assim, olha, esse foi o mais difícil, esse foi o mais desafiador. Ou talvez o que conflitou mais, assim, com você. Porque a cada um, o que acontece? Vou explicar, assim, eu gosto muito de usar analogia. Se você for estudar um pouquinho da nossa história, lá em 1885, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a abolição da escravatura, o que eu fui entendendo? Eu fui entendendo que grande parte dos escravos, eles usavam grilhões nos pés. E um grilhão, ele não te impede de caminhar. Mas se você é aprisionado com um grilhão no seu pé, você até caminha, mas você não avança. Você não passa por territórios, você não cumpre o seu destino, a sua jornada, porque uma hora aquele peso ele é tão grande que você fica ali aprisionado. E quando eu comecei a escrever o devocional, eu comecei a entender que existia um grilhão, um peso, um cárcere da alma, aonde essas correntes emocionais, elas me deixavam naquele momento da minha vida aprisionada, sabe? Porque eu tive câncer em 2015 e o que eu entendi? Um desafio muito grande é o tumor no corpo, mas outro tão grande também são os tumores da nossa alma. E essas correntes emocionais, elas se equiparam a esses tumores na alma, onde a gente vai paralisando, onde a gente fica aprisionado. E ali, naquele lugar de intimidação, com aquele grilhão no pé, a gente não avança, a gente não vai em frente. Então, essa analogia que eu faço é a cada livre da inconstância, do medo, da frustração, da necessidade de aprovação, da timidez, da vergonha. Sim. É uma corrente sendo rompida desse grilhão e permitindo a mim, a você, a cada um que mergulha nessa jornada, reconhecer as suas emoções, ressignificar os seus traumas, encontrar a superação diante dos desafios da vida e perseverar em busca dessa vida plena que Deus tem para cada um dos seus filhos. E esses 21 tópicos, eles são meio que separados por princípios também. Isso. Que você separa, né? E como que você separou esses princípios, que são... Sete. Encare a verdade, viva o seu propósito, viva o milagre. Como eu separei eles, né? Quando a gente vai escrever, principalmente na questão do devocional, é como se a gente fizesse assim um esqueleto. Então, quando eu fui escrevendo livre, eu falei, peraí, o que está me norteando aqui? Para onde é que eu vou? E os princípios... Ray Dalio, ele tem um livro chamado Princípio, ele fala que os princípios são norteadores de vida. É como um navio no oceano que ele precisa de parâmetros indicadores para que ele possa alcançar o destino. Os princípios na nossa vida são esses valores que eu carrego, é aquilo que eu trago como uma verdade no meu coração, é como aquilo que eu olho e digo assim, eu não posso quebrar esse princípio, porque senão lá na frente eu vou ser quebrada por ele. Então o princípio ele me norteia, ele é o guia ali que vai conduzir a minha história. E eu fui entendendo que algumas questões emocionais, elas se concatenavam, eram umas ligadas às outras. Sim. Então, quando a gente começa falando sobre encare a verdade, assuma a sua identidade, peraí, vamos trazer luz a essa história de vida. Se a gente apagar todas as luzes aqui do estúdio, vai ficar escuro. Eu vou saber que tem gente aqui, mas eu não vou ter clareza do que está acontecendo. Então, eu entendi que encarar a verdade ao meu respeito é trazer à luz as áreas ocultas da minha alma, a esse universo, a esse oceano tão profundo que a gente consegue, às vezes, esconder algumas coisas, mas de Deus a gente não consegue esconder nada, né? O salmista diz, ele me conhece quando eu me assento, quando eu me levanto. E eu
entendi que os princípios que eu tinha na minha vida, eles eram, na verdade, o martelo que viria quebrar essas correntes e liberar os meus pés desses grilhões que me aprisionavam. Sim. E eu imagino que muitas pessoas às vezes pensam, eu estou amarrado, ou de alguma forma presa por tal situação, por tal pessoa, por tal doença, mas o emocional nunca é colocado em conta, né? Essas prisões emocionais que a gente vive nunca é colocado na balança. Isso. E às vezes até fazem uso de medicamento. Eu costumo dizer, gente, é importante você procurar um profissional de saúde, aquele que seja referência, né, dentro da esfera, eu vou para o psiquiatra, mas faça o seu tratamento, seu acompanhamento também com o psicólogo. Para quê? Para que o medicamento, que é essa intervenção pontual e precisa, né, ele possa ter também a compreensão do que está te levando àquele movimento. O que é que está te fazendo sentir assim? Então, a gente precisa sempre trazer essa perspectiva integral do ser humano. E olhando assim, eu vejo muito toda a questão da psicologia aqui, né? Questão de tratar os traumas, né? De você entender de onde está sendo desencadeado tudo isso, mas que você também envolve toda essa questão de Jesus, do amor de Deus, que Cristo nos chamou para sermos livres e tudo mais. E como é para você envolver esses dois num livro? E eu entendo que, por exemplo, se a gente se machuca, se a gente quebrou um braço, eu não vou falar, Deus, conserta meu braço. Ele vai fazer o quê? Você tem que ir no médico, né? Você vai engessar, Sim. você vai passar um período com o braço engessado, não sei. É a mesma questão do emocional. Então, tem a questão do Deus, eu tenho certeza que Ele pode me ajudar a curar os meus traumas, mas também tem a questão do preciso procurar uma ajuda. E aí que você tentou misturar os dois ou é uma coisa um pouco apartada da psicologia? É importante a gente entrar muito nessa questão da parte ética, né? A psicologia, ela é uma ciência. E a gente precisa entender que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde explica e ensina que o conceito de saúde é um bem-estar biopsicossocial e espiritual. O que a gente precisa dividir é a espiritualidade é uma coisa, a religião é outra coisa, a fé é outra coisa. Então, o livro, ele é uma prática espiritual, uma disciplina espiritual, que é o momento devocional. O que as pessoas confundem às vezes? Dentro da ciência, da psicologia, nós temos a ética. Então, a gente não pode misturar as coisas, isso é muito antiético. Então, a gente precisa entender o quê? Amanda, você é psicóloga? Sou psicóloga clínica, exerço a minha profissão, né? E o que você linkou com o livro? Obviamente, os estudos das emoções, essa perspectiva que eu trago no desenvolvimento do meu trabalho. Porém, a psicologia é uma ciência validada, tem os seus instrumentos, e a espiritualidade contempla o conceito de saúde, mas consultório clínico não é lugar de pregação, consultório clínico não é. Então, você está emocionalmente fragilizado, está vivendo um momento delicado, busque ajuda. Janeiro Branco, a gente fala muito sobre a prevenção e promoção à saúde. O fato é o quanto eu preciso ter ética, prudência e entender essa tripartição, assim, corpo, alma e espírito, Sim. que integra o ser humano, porém, a religião, porém. Então, a gente tem que fazer essa separação. As pessoas, às vezes, confundem muito. Você integrou aqui aspectos da psicologia, não sei o quê. Não, eu sou graduada em Direito, graduada em Psicologia, e aqui o devocional, ele é uma prática espiritual. A gente traz referências bíblicas, é uma prática, né, que a gente tem como cristão. Sim. Então, obviamente que existe um olhar. Eu estudo a psicologia, eu falo isso, mas não é um consultório dentro de um livro. Então, a gente tem que fazer essa divisão, que ela é muito importante. E caminhando aqui pelos temas, eu percebi que tem o Livro do Orgulho, o Livro do Orgulho, texto 2. Desafiador. Não consegui Precisou escrever. Um pouco mais de páginas para o orgulho, como que foi? Foi. O orgulho, na verdade, eu acho que ele é o grande mal da humanidade, né? Porque o orgulho às vezes, quem nunca passou por uma situação em que teve esse desafio de ordem emocional e acabou estruturando a sua psique. Então, eu entendi que quando eu fui escrevendo o orgulho, foi passando, cada um desses livros foi passando aí na minha história, e o orgulho era assim, sabe? Eu vou explicar aqui uma situação que aconteceu. Eu lembro uma vez que eu fui em um lugar e lá uma pessoa me abençoou com uma oferta. E aí, sabe o que eu fiz? Quando terminou o movimento que estava ali, eu recebi a oferta em dinheiro, eu fui lá e devolvi a oferta.
Então, não precisa, muito obrigada e tudo. E uma vez eu estava numa mesa compartilhando com um amigo querido sobre essa minha atitude. Disse, olha, eu fui lá e devolvi. Não podia aceitar as pessoas ali e tudo. Aí ele disse assim, Amanda, sabe qual o problema? Isso é uma raiz de orgulho. Eu disse, de jeito nenhum. Disse assim, não queira necessitar, né, desse dinheiro, dessa oferta. Se Deus está lhe dando, você está roubando a outra pessoa de te abençoar. E aí parei, olhei e disse assim, peraí, onde foi que na minha vida eu aprendi que aceitar do outro é dever um favor? Ou a pessoa me abençoar, eu não vou poder aceitar? E aí sim, a gente vai fazendo um estudo mais profundo da história de vida, do que aconteceu lá atrás. E eu fui me percebendo nesse movimento. Eu queria ajudar todo mundo, abençoar a vida de todo mundo, mas eu tinha uma dificuldade enorme de receber um presente, entende? E esse foi um padrão reproduzido pelo meu pai. Meu pai era assim, não, você pode dar tudo que você tem. Não. E aí eu fui entendendo isso ao longo, sim, de um processo pessoal, né, de psicoterapia também, mas também do toque de Deus revelando isso no meu coração. E quando eu escrevi o livro, eu falei assim, gente, o orgulho não dá, é grande demais, deixa eu fazer aqui o texto anexo. Texto 2. Amanda, vamos tirar, como assim? Tem 2 partes? Tem, porque eu acredito assim que essa inspiração sobre a escrita desse devocional, eu fui só obedecendo a instrução do Espírito Santo, então eu disse assim, não, a gente precisa falar assim dessa questão do orgulho. Tem pessoas que não sabem ser ajudadas, né? Que não aceitam isso. E como é que a gente olha para essas pessoas? E eu jamais linkei isso com orgulho. Nunca imaginei que, tá linkado com orgulho. E a gente olha assim, às vezes, sabe? Fulano orgulhoso, não quer receber, né? O ego, isso e aquilo. Mas se você for ver, existe uma história de dor ali por trás, existe ali por trás algum movimento que foi gerado na história do indivíduo e que precisa ser olhado com muito amor, muito carinho, muito respeito, para que possa encarar a verdade, assumir sua identidade, abraçar o seu propósito e viver, assim, uma vida livre. E o primeiro princípio aqui que você coloca é encare a verdade. E aí já tem livre da mentira, livre da vergonha e livre da culpa. Questão da mentira. A gente sabe que está muito bem enraizado aí em todo mundo, né? Às vezes é aquela coisa de, uma mentirinha do bem, ou uma mentirinha pequena. Tô chegando em casa, o marido fala para a esposa, tá ali 3 quarteirões, nunca tá chegando. Pequenas coisas, né? E o que isso pode, assim, tornar na nossa vida, você começando do pequenininho? Toda prática que ela começa pequena, ela se expande, né? Acho que foi Albert Einstein que disse, uma mente nunca fica do mesmo tamanho, ela sempre se expande. E na nossa vida também acontece isso. A prática de uma atitude, de um comportamento que é pautado na mentira, ele pode se expandir para outras áreas da sua vida. Então, você pode começar mentindo para você mesmo, não encarando as verdades a teu respeito e se expandindo para as outras áreas. Então, quando a gente fala sobre essa necessidade de se reconhecer nesse processo, é realmente assumir seu lugar, assumir assim, olha, eu luto contra isso, o que eu posso fazer para que essa realidade seja diferente na minha história. E aí no livro a gente traz muito essa perspectiva, entende? De você encarar a sua própria verdade, que é difícil, né? É desafiador. Eu costumo dizer que a gente não quer mergulhar no oceano da alma, porque a gente pode encontrar de forma superficial um monte de peixinho bonito, tipo o Nemo, sabe? Um monte. Mas quando a gente mergulha profundamente, a gente vai encontrar algumas moreias. Aí você vai olhar e dizer assim, não, eu não tenho isso dentro de mim, não. Mentira, vergonha, culpa, de jeito nenhum. E aí quando você vai ver a realidade dos fatos, assuma, encare, porque você só é livre diante da verdade. Sim. E esse devocional, ele é dedicado a mulheres ou é para todos? Ele é para todos, adultos, crianças, mulheres, tio, tia, vó. É uma leitura leve, é como se nós estivéssemos conversando aqui. A minha dica é pegue um cafezinho, pegue um chazinho, sente, desfrute desse momento. Não é um devocional destinado a mulheres, porque nós abordamos algumas esferas que acometem a todo indivíduo, todo ser humano. Essas correntes que eu disse no início da nossa conversa, ela é geral, não é singular da mulher ou do homem. Então, ele é um devocional que é ampliado. É engraçado, eu estava esses dias na livraria e uma criança chegou para mim e disse, tia, eu adorei o seu devocional. Eu já comprei e li para as minhas amigas, tem 12 anos, eu achei o máximo. Eu disse, ela disse, vamos fazer um grupo
grupo na sua sala, então. A tia vai lá e te conversa. Você vai, tia? Eu digo, vou sim. A gente vai lá e vai conversar do devocional. Tá bom, lá. Tá certo, tia, pode deixar. Então, ele abraça toda essa população, desde as adolescentes, crianças, até os idosos. E falando até para essa faixa etária mais jovem, isso aqui é um tesouro, porque é um período em que as emoções estão à flor da pele, é tudo muito confuso, tudo muito indeciso, e quem tem isso daqui acesso hoje é um tesouro para essa idade, Olha, né? vou dar uma dica aí para você, papai e mamãe. Quando estiverem em casa Sim. com seu adolescente ou com seu filho, uma intervenção que eu gosto bastante de fazer. Pega o livro, né? Logo no comecinho você vai ver, tem 7 passos de como fazer um devocional. Eu explico. Converse aí com a sua família. Tenha esse tempo de estabelecer um culto doméstico, um momento de oração. Amanda, eu quero que um momento de oração com a minha família para ter maior integração dentro da nossa casa. E aí, qual que é a atividade que vocês podem fazer? Todo mundo lê um capítulo por dia. Aí você pode no meu Instagram também, @souamandaveras, assistir ali as 21 lives que eu fiz, falando, compartilhando, colocando atividades e conversar com o seu filho adolescente. De repente, ele está passando por uma transição na escola, com os colegas, e está sendo um momento desafiador. Filho, como é que eu posso te ajudar? Vamos lá. Você leu o devocional. O que é que tu te identificou? O que é que você acha que você está passando, que você leu aqui e entendeu? O que é que Deus falou com você? E aí, essa prática, esse tempo de mesa na sua casa, na sua família, certamente vai trazer alinhamento, vai trazer cura e vai trazer assim, uma aproximação muito maior para a sua casa e para a sua família. Com certeza. E no início aqui da introdução, logo esse início já me chamou muito a atenção. O oposto da liberdade é a escravidão. E aí você traz todos esses temas, isso aqui, mentira, vergonha, culpa. Tipo, mas eu não tenho culpa, eu não tenho mentira, eu não minto para mim mesma, eu não tenho vergonha. Mas sabe que tem e não entende que estando assim você é escravo. E é muito forte isso, você é escravo disso. A gente apresenta alguns comportamentos padronizados, né? Comportamento de fuga, comportamento de esquiva, justamente para fugir desse lugar de assumir a sua identidade, de assumir o seu papel, de assumir a sua responsabilidade. Uma coisa é a culpa, outra coisa é a sua responsabilidade ou a sua ausência daquele lugar, da missão que lhe foi conferida, ou a sua anuência em prol de alguém que está agindo de maneira incorreta e você está ali aceitando. Então, quando a gente fala que o oposto da liberdade é a escravidão, é quem está te aprisionando nesse lugar ou qual corrente você precisa quebrar para ser livre na sua vida. Sim. Nesse processo de escrita, você fez o jejum por 21 dias... E aí você foi compartilhando na sua rede social e logo em seguida você já decidiu escrever esse devocional? Não, o devocional ele foi bem diferente, a proposta dessa escrita desse livro. Por isso que eu falo que foi muito especial, porque em 2019, como eu disse, eu fiz o devocional 21 dias às 21 horas. Só que alguns livres algumas correntes, elas foram ressignificadas durante esse processo. E em 2023, 2022, 2023, quando eu reescrevi, sentei, espera aí, né? Já era outra Amanda. Porque eu tinha passado pela experiência em 2019, ainda estudante, ainda vivendo alguns conflitos. E quando eu sentei para escrever, eu já tinha concluído a graduação, vivido outras experiências, ressignificado muitas coisas na minha vida. Eu gosto muito de uma neurocientista chamada doutora Rosana Alves. Ela diz assim, uma frase dela: dos meus fragmentos, nunca mais serei caco. Dos meus fragmentos, farei mosaico. Então, eu acho que os primeiros 21 dias, aquele momento inicial em 2019, foi eu olhar para os cacos da minha alma e dizer assim, estou chocada. Como é? Isso aqui eu tenho isso aqui eu estou passando isso. E aí fui entendendo tudo aquilo. Mas já em 2022, na escrita do devocional, foi eu pegando cada um desses livros e colando no mosaico da minha vida. E você foi estudante de Direito também. E toda essa sua experiência com essa sua formação em Direito, que é bem diferente da psicologia, agregou nesse livro também? O conhecimento, Cora Coralina fala sobre isso, né? O conhecimento ele precisa ser compartilhado, o conhecimento ele é crescimento. E eu entendo que eu não desprezo, existia uma função e um porquê de ter feito direito, de ter passado no exame da ordem, de ter ali advogado, mas existe uma diferença entre o conhecimento
e a aplicação deste conhecimento para um propósito. Então, a psicologia ela veio na minha vida como um instrumento de Deus para a aplicação de um propósito. Eu acho que essa assim, é a maior diferença que existe na nossa vida. E você que decidiu estudar direito ou foi por influência familiar? Não, dentro do âmbito familiar, eu tinha um tio que tinha feito curso superior, né, ensino superior, e esse tio era advogado concursado. Então, dentro do nosso contexto familiar, ele era a referência, aquele que deu certo. Então, vai com o tio, que vai no rumo do tio que dá certo, faça igual. E em 2015, quando eu tive o diagnóstico oncológico, após terminar o tratamento, eu fui no meu momento de devoção ali com Deus, dizer, Senhor, o que é que você tem para a minha vida agora? O que é que eu faço? O que é que o Senhor quer que eu faça? E aí eu escutei claramente, volte a estudar. E eu já passava pelo processo de psicoterapia. E eu cheguei à minha psicóloga e disse, eu quero ajudar, eu quero fazer o que você faz comigo aqui, eu quero ajudar pessoas. E aí passei pela jornada de estudo, pelos 5 anos de graduação, pela especialização, e estamos aí construindo essa ciência tão linda que ajuda tantas pessoas. E nesse seu processo oncológico que você falou que recebeu a notícia, você também demorou para aceitar isso. E foi um dos processos que é o aceitar a verdade, né? Quando a gente fala sobre encarar a verdade, o que acontece? O diagnóstico clínico, né, o diagnóstico oncológico, ele vem permeado de muito peso, de muito medo, de muito estigma. Então, foi muito desafiador encarar a verdade, foi muito desafiador passar por todo o processo, ressignificar toda essa história. Mas eu entendi que mais desafiador ainda é você não fazer assim. Então, diante das oportunidades que nós temos na vida, de olhar e dizer assim, peraí, o que eu posso fazer para alinhar o meu coração? O que eu posso fazer para realmente ser livre? O que está ao meu alcance? O que eu posso aplicar? Como eu posso fazer? Como eu posso perdoar? E no livro é interessante porque a gente coloca aqui algumas atividades práticas. Tem alguns capítulos que eu trago ao final de cada capítulo umas atividades, uma proposta para que você pratique. Então, você pode, à medida que for lendo, tem aqui uns campos de escrever em alguns capítulos, e escrevendo, pensando, refletindo e se posicionando acerca da sua construção como pessoa. Uhum. E o que seria a mentalidade de escassez? A mentalidade de escassez é uma mente que, ao invés de se expandir para agregar, ela fica presa a um trauma vivenciado na história de vida. Então, a escassez ela é recheada da ausência. Eu não consigo desfrutar do contentamento, eu não consigo ter em abundância, porque eu fico pensando sempre vai faltar. Lá atrás faltou, lá atrás. E essa mentalidade, ela impede a gente de ser próspero, impede a gente de avançar. Então, a mentalidade de escassez, ela é uma emissão de um comportamento do que faltou no meu passado e que eu ainda não ressignifiquei e consigo olhar para o meu futuro. Sim. E de todos esses que você escreveu, teve algum em específico que você sentiu mais dificuldade em escrever? Eu sou muito... eu falo, sou muito coração. Então, a escrita ela tem que passar. É como se eu estivesse assim, mergulhada. Você acredita que, quando eu escrevo, eu sinto que eu estou... a letra, a palavra, o sentimento, a construção daquilo passa por mim. Entende? Então, assim, eu não consigo te falar assim, isso foi mais difícil, porque fluía. Eu me lembro um dia que eu sentei de madrugada, peguei um chazinho, fui lá no meu escritório, sentei e comecei a digitar, comecei a escrever. E aquilo fluiu tanto, que eu acho que eu escrevi 2 capítulos de uma vez. E ao final, quando acabou, eu encerrei, fechei o computador, me lembro demais, comecei a sorrir sozinha, eu disse assim, uau! Eu digo, Jesus, você é lindo. Eu tenho certeza que eu não conseguia só, não. Obrigada. E aí eu tinha uma prática. Eu ligava para uma amiga minha e dizia assim, amiga, ela disse o quê? Aí eu, você não vai acreditar que aconteceu. Ela disse o quê? Eu escrevi mais um capítulo, deixa eu ler para você. Aí eu lia, chorava, me derramava ali, mas sempre na intenção, sabe? Você que está assistindo a gente, que essa oração alcance seu coração. A minha intenção é que esse livro, eu me vejo muito como uma semeadora com um pacotinho cheio de semente. E as palavras depositadas aqui, a minha oração é que ela encontre corações férteis. Deus encontra corações férteis. Arar o seu coração é arar o solo da sua história. Isso vai doer, é um processo desafiador. Mas se você arar o solo com o nutriente correto, você se torna um campo fértil
para florescer, para frutificar e para fluir aí na sua vida plena. Amém. E você tem outros livros publicados? Sim. Fora esse? Sim. Você tem mais projetos para publicar? Já tem algum Cheguei em andamento? cheia de expectativa, ó. 100% ciranda. Tenho sim, alguns projetos destinados principalmente à questão do público infantil, alguns deles trazendo essa perspectiva que a gente trabalha tanto, principalmente na clínica, né? A integração da família com a criança, as questões emocionais, e tenho, assim, alguns projetos destinados a isso. Já no forno. E você fez esse devocional no seu Instagram, todos os dias você postava sobre cada tópico, né? E você já recebeu algum feedback? Ai, vários. Alguma história que você pode compartilhar? Vou começar com o meu, tá? Porque eu decidi fazer dia 1º de janeiro até dia 21 de janeiro. O que aconteceu? Eu estava viajando e estava num fuso de 3 horas. E o devocional era às 8 da manhã. 7, 6, 5, eu começava ali 5 horas. Gente, eu amo dormir. Eu dizia, meu Deus, tinha que acordar super cedo, 4h30 ali com... Aí, ajeitar, né? Porque a gente se arruma. Claro. E aí, lá estava eu super cedo e eu entendi, assim, algo muito precioso. Que quando a gente oferece as primícias de tudo, da nossa vida a Deus, né? Esse lugar ele recebe com um coração genuíno. Tenho certeza que alegra o coração dele. E aí eu fui entendendo que esse despertar tão cedo, né, ainda de madrugada, era noite escura quando eu levantava, nos primeiros 10 dias do devocional, foi assim, algo que Deus ministrou no meu coração. Filha, será que você é capaz ainda de levantar, sair do seu conforto, se disponibilizar, estar ali, estudar, compartilhar? E aí foi sendo ministrado muito isso ao meu coração. Então, durante 21 dias, a gente foi lendo junto, nós fomos lendo juntos o livro, cada capítulo dele, e fazia as reflexões, as perguntas, e as pessoas mandavam no direct. Meu Deus, eu estou sendo muito abençoada. Olha, você não entende como está mudando. Olha, eu conversei com a minha mãe, conversei com meu filho, e a minha família está fazendo a ideia que eu dei aqui da família sentar e colocar isso em prática. Foram feedbacks que eu fui recebendo. E quando a gente fala assim, mas ele é um devocional curto, são só 21 dias, é bom que você faz todo mês 21 dias, e você vai revendo todos esses desafios. Na verdade, você pode aplicar o devocional de várias formas, esses 21 dias. Você pode estudar um capítulo na semana e fazer por 21 semanas. Você pode fazer por 21 dias. Você pode encontrar a forma que Deus vai ministrar no seu coração para que seja fluido e que faça sentido para ti. E aqui a gente vê que talvez a pessoa olhando assim, né, livre em 21 dias. Eu não preciso disso, eu não preciso tratar essas que coisas. Que mágica é essa, né? 21 dias. 21 dias vai fazer milagre assim? E de fato não vai. Precisa ter um passo, precisa ter uma atitude a cada leitura, né, a cada capítulo. E para as pessoas que, talvez até um recado para instigar assim, a pessoa a participar disso. Ela não aceita ou ela entende que não precisa, mas como identificar e entender que sim, eu preciso disso? Lendo livro. Esse comportamento, como eu disse, de fuga e de esquiva, ele é a apresentação de um comportamento que eu não tenho ainda como ter acesso a essa situação na minha vida. Então, eu falo que não preciso, eu fujo disso. E existe, sabe, um tempo certo para todas as coisas. Às vezes a gente insiste tanto em determinadas situações acontecerem no nosso tempo, no nosso movimento, pela força do nosso braço, que não flui. Então, Amanda, como é que eu faço para poder encarar a verdade que eu preciso de ajuda? Se der uma oportunidade. Existem alguns sinais que são indicativos e que, dentro do âmbito que a gente tem conversado aqui hoje, da saúde mental, eles apontam, sim, para a necessidade de um auxílio, de uma ajuda. Então, o livro ele trata muito sobre essa questão também, sabe? Quando a gente fala de comparação, existe uma comparação saudável? Culpa? Existe uma culpa saudável? Como assim? E a gente vai desconstruindo essa ideia rígida e inflexível de que esses padrões, sentimentos e comportamentos, eles são, assim, destrutivos, ruins, diabólicos, de jeito nenhum. Então, eles estão ali. Eu preciso entender a raiz deles estarem ali e como eu posso modificar esse comportamento, como pode ser diferente. E eu vou dizer até que isso é um bordão, né? Minhas escolhas determinam meu destino, hoje escolho ser livre. De onde surgiu isso? Qual foi a inspiração para criar essa frase que está em todos os capítulos aí? Olha, vamos falar a verdade, né?
não é um bordão, um bordão a gente repete, fala um mantra, né? A gente fica repetindo, encontre minhas escolhas, encontro meu destino. Então, eu decido hoje ser livre. O que eu percebi? A gente fala muito sobre a necessidade de mudanças. Nós falamos sobre essa necessidade. E por mais que a gente repita da boca para fora, esse comportamento ele continua dentro da gente. Então, minhas escolhas mudam o meu destino. Hoje eu escolho ser livre. Tá, como é que você está fazendo hoje para mudar o seu destino amanhã? Se você tem clareza de propósito, eu falo isso no livro. Então, não é uma frase solta, ela tem um contexto. Ela nasceu a partir dessa percepção que eu tive durante a escrita. Peraí, se a minha escolha hoje vai modificar o meu destino, eu preciso ser livre. Eu escolho ser livre de cada uma dessas correntes que está me aprisionando. Então, é o que eu falo, é uma consciência que gera um sentimento e me convida para uma ação. A ação que eu estou te convidando aí vamos fazer o devocional juntos, vamos encarar a verdade, assumir sua identidade e desconstruindo esse pensamento rígido para que você possa ressignificar sua história e viver essa vida plena que é a vida que Deus tem para cada um dos seus filhos. Sim. E a Amanda Veras? Veras sempre foi Veras ou Veras é depois que casou? Veras é depois que casou, família do meu esposo. Então, a Amanda, mais jovem, sonhava em ser escritora? Ela já tinha isso no seu coração ou não? Você almejava outras coisas? Eu fui uma adolescente que sempre amei escrever. Eu tinha o diário. O meu diário tinha desde o chicletezinho colado ali, a embalagem. Eu sempre escrevi, né? Sempre gostei da escrita. O meu primeiro livro, o primeiro livro que eu tive a oportunidade de escrever, ele falou muito sobre essa história de superação do câncer, de ressignificação dos traumas. E quando o devocional terminei de escrever, concluí um projeto, meu marido olhou para mim e disse assim, agora você é uma escritora de verdade. Eu digo, Ué? Ele disse, porque o primeiro pode ser muita festa, mas o segundo a gente já respeita mais. Eu disse, como assim? Já são 2 na fila. Aí eu disse, ele disse assim, Amanda, Deus te deu uma graça e um favor. Então eu sei que dentro da habilidade que cada um de nós temos, existe uma unção, algo que eu não tenho capacidade de fazer, mas Deus lhe confere essa graça. E sempre quando eu vou escrever, eu falo, Deus, me faz encontrar nas palavras um sentido que conecta, me faz encontrar nessa escrita aquilo que vai ligar a pessoa, ela olhar e dizer assim, meu Deus, eu não consigo parar de ler isso aqui. Que gostoso que está sendo, que transformação que está acontecendo dentro de mim. A escrita ela tem o poder de perpetuar, de deixar um legado, sabe? Eu me sinto muito honrada, muito grata a Deus, muito feliz e pedindo sempre para Ele guardar o meu coração nele, porque eu sou só um instrumento. Deus, enquanto o Senhor me der fôlego de vida, enquanto o Senhor me der a oportunidade, eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Então, diante da graça e do favor, diante dessa capacitação que vem do alto, a escrita é um presente para falar com o coração. E as pessoas escrevem de jeitos diferentes. Você vai pegar aí, tem tanta literatura, tanta coisa diferente, e vai ter aqueles que vão se conectar do jeito que você escreve, do jeito que você comunica, do jeito que você fala. Eu acho que eu escrevo, se eu pudesse te dizer, eu escrevo como um presente de Deus, mas de verdade, com todo o meu coração. E acho que é literalmente deixar ser um canal na mão de Deus, né? Porque, como você falou, fui lá, escrevi 2 capítulos, quando eu vi já estava escrito, e talvez foi Deus ali que mas tem todo um protocolo, uma preparação. Minha filha. Tem o tempo de silêncio, eu não consigo barulho, aí eu coloco lá um cheirinho gostoso, uma fico musiquinha. Ali, uma musiquinha, que aí vou escrevendo, e assim, é engraçado, né? Geralmente, o melhor óleo, o melhor conteúdo, ele sai quando a gente está vivendo algum conflito, alguma situação que você olha assim, meu Deus, pode acontecer algo bom nessa situação, e aí você vai escrevendo e vai fluindo ali. Então, é com o coração. Sim. E uma pergunta, assim, fugindo um pouco do devocional, um personagem da Bíblia que você se identifica? A mulher do fluxo de sangue. E por quê? Eu amo esse contexto bíblico, assim, porque além da cura sobrenatural de uma enfermidade que ela padecia, né, quando Jesus olha para ela e restaura a identidade dela. Então, ele diz, filha, tua fé te curou. Então, essa história ela é muito associada com a enfermidade que eu tive. Então, eu me lembro que por vários momentos durante o tratamento oncológico, eu falava, Deus, se eu apenas tocar uma vez na sua veste, eu sei que eu vou ser curada. Senhor, então, eu fui entendendo e me identificando muito. Assim, eu amo a história da mulher do fluxo de sangue, como tantas outras, né? Mas essa, assim, tem um carinho bem especial por ela, bem especial,
pelo contexto também, né, do acometimento da doença, da enfermidade e da restauração, da cura milagrosa aí que Jesus fez. E acho que também, às vezes, a gente se deixa rotular pela situação que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, tô com uma enfermidade, é isso e acabou. Esse é o meu fim, é isso que me define agora. Mas nos traz a lembrança de que não, Deus ele pode restaurar sua vida e sua situação, não importa como você esteja, né? Exato, exato. Acho que a gente está chegando no fim e tem uma mensagem que eu acho que é bem significativa. Você perguntou da história bíblica, né? E quando eu estava escrevendo o devocional, a personagem é a mulher do fluxo de sangue, mas eu amo outros, José, gosto de tudo ali. Mas tem um versículo que é o Salmo 51, e o salmista Davi, ele escreve esse versículo depois que ele comete adultério com Batseba. Ele era para estar na guerra, não estava, enfim, todo esse contexto foi gerado. E ali, de repente, caindo em si, se dando conta do que ele tinha passado, encarando a verdade a respeito dele, ele escreve o Salmo 51 e ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem me retira o teu Santo Espírito. Então, ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Essa era a minha oração de noite, em 2015, quando eu fiquei doente. E hoje, quando eu olho para o devocional, eu vejo a resposta dessa mesma oração que eu fiz a Deus, sabe? Deus, cria em mim um coração puro, me dá um espírito assim, inabalável. Tudo que eu tenho mais precioso é do Senhor, mas quando eu olho esse livro numa livraria, quando eu estou andando no shopping e vejo o livro, eu não vejo o meu nome no livro, sabe? Eu não vejo, olha, a minha foto ali, né? Eu vejo assim, Senhor, e os pecadores a ti se converterão, as pessoas terão a sua mentalidade transformada, a sua mente renovada, famílias restauradas. Meu Deus, muito obrigada. Então, eu acho que isso é a essência de uma escrita. Desde a ficção, desde a infância, é falar com o coração e é saber que você está deixando ali, nesse mundo tão grande, né, um legado que pode mudar aí outras gerações. Com certeza. Amanda, muito obrigada por esse papo que a gente teve, foi muito gostoso. E que Deus te abençoe, que seja o primeiro projeto com a nossa editora, de muitos que virão, tenho certeza disso. E te agradecer por esse lindo projeto, que eu tenho certeza que já alcança e vai continuar alcançando muitas vidas. Inclusive, esse é até o meu, vou deixar aqui para você autografar. Porque desperta na gente, né? Quando você vai lendo os temas que é tratado ali, querendo ou não, dentro de você se fala, eu tenho isso, mas você não quer reconhecer. Não então, quer dizer que tem. Volta lá no primeiro, encara a verdade e leia tudo. Teve uma pessoa que mandou assim, eu não consigo sair do primeiro. Eu tô lendo, tô voltando. Ou seja, lendo, você pode ler várias e várias vezes várias que da vezes. mesma forma, não da mesma forma, pode ser que fale com você de formas diferentes, né? Exatamente. Eu que agradeço, né? Que privilégio estar hoje aqui com vocês, que esse nosso bate-papo alcance seu coração, que você possa compartilhar com outras pessoas, não só esse bate-papo, mas esse instrumento de cura, de libertação, esse momento de devocional. E é interessante, outra coisa, né? Aplique na sua família, mas também na sua empresa. Fui contratada por uma empresa para ministrar uma palestra falando sobre o devocional, e foi tão incrível. Então, você pode, sim, utilizar desse livro, das ferramentas que ele traz, como algo que você pode disseminar na cultura da sua empresa, dentro do seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua família, em todo o lugar. Eu sou muito grata a Deus pela família Ciranda. Agora eu faço parte. Sim, vou montar aqui com minha tenda, vou ficar certeza. aqui. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente. Amém. Pessoal, para vocês que quiserem, pode seguir. Eu sou Amanda Veras. Meu canal do Instagram é @sou, S-O-U, Amanda Veras, com S no final. E no YouTube também, tem um canal no YouTube, Amanda Veras. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo.